Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica SUS. Eu sou Heleno Júnior, sou enfermeiro. Esse vídeo eu vou trazer as atualizações da versão 5.0 implantadas pelo Ministério da Saúde agora em agosto de 2022. Então esse vídeo é muito importante para você que acompanha o canal, que você que já se inscreveu e que se você ainda não se inscreveu, né, se inscreva para ajudar o canal, deixe seu like, né, porque aqui eu tenho postado vários vídeos sobre o atendimento do SUS, do prontuário eletrônico, cumprimento do Previne Brasil, né, vídeos que são importantes para o entendimento, o funcionamento, né, do profissional com o profissional da atenção primária à saúde, gestores, interessados e também estudantes da área. Então esse vídeo ele complementa os demais, né, que já estão aí postados, sendo que ele traz a versão nova do sistema e seu layout, seu novo layout, as novas telas de trabalho, né? Aqui a forma com que essas telas estão sendo agrupadas, né? A visualização dessas informações, especialmente do acompanhamento, do último atendimento, das últimas consultas, né? Agora um histórico interessante com novos campos é possível visualizar, né? Isso tudo traz para a gente da área, né? Uma informação que complementa bastante e assim melhora a qualidade do que estamos prestando de serviço ao nosso usuário de saúde. Agora é mais fácil e dinâmico o sistema, né? E isso ele vai interagir para que o usuário de saúde tenha segurança na sua informação, nos seus dados ali, no seu problema e no seu histórico, segurança para o profissional de saúde, que a partir das informações, se coletadas corretamente, preenchidos os campos, né, isso desde a primeira consulta e as subsequentes, serão montados então históricos e um banco de dados de cada usuário de saúde que é de extrema importância, né, para a continuidade do cuidado dele, para o acompanhamento desse usuário, para atingir resultados do Previne Brasil, né, para a equipe de saúde da família saber identificar, classificar os seus riscos, classificar o risco individual e classificar o risco familiar. Então, o sistema ele traz novas telas que ampliam bastante a forma com que a gente agrupa desde a primeira consulta até as consultas subsequentes, a cada vinda do nosso usuário de saúde, né? E assim um trabalho em conjunto na equipe que veio facilitar bastante. Então, a versão 5.0 ela complementa, né, os atendimentos, né, continuam os campos de subjetivo, objetivo, avaliação e plano, né, as regras de preenchimento de cada campo, continua também a escuta inicial, mas agora trazendo tudo para o mesmo campo, as informações de uma forma mais ágil, tá? Então aqui na lista de atendimento eu coloquei 2 pacientes na simulação, certo? Então, tudo parte da lista de atendimento. O paciente agendado, de fluxo espontâneo, né? Então, a forma de inserção do paciente continua a mesma, partindo da lista de atendimento. Então, aqui eu vou buscar uma paciente, né, Maria Flor, de 10 anos. Em escuta inicial, a tela, a partir daqui, ela já apresenta mudanças, né? Então, a escuta inicial, ela geralmente é realizada pelo técnico de enfermagem ou ela é realizada por qualquer outro profissional da equipe, dependendo do fluxo, como essa equipe ela atende por dia de atendimento, né? Como é o manejo desse atendimento. Então, na escuta inicial, é possível fazer uma pré-consulta da queixa do que o paciente veio fazer nesse dia, né? Então, na escuta, a gente já pode atribuir aqui um CIAP relativo a esse problema do paciente, ou se o paciente não tiver um relato desse problema, eu posso colocar que ele veio para uma consulta de profissional na atenção básica, né? E aqui eu posso colocar nessa caixa a queixa, né? O que trouxe o paciente à UBS nesse momento. O paciente veio à UBS com queixa de sintomas respiratórios,
gripe com secreção, né? Então, o técnico pode atribuir esse resultado. Aqui no CIAP, ele pode deixar esse código, não tem problema, ou aqui ele pode agrupar um código relacionado a essa queixa, como, por exemplo, trazer, então, para aqui um CIAP de gripe, né? E assim ele continua aqui, né, o técnico ou demais profissionais, registrando os dados de peso, os dados de altura, né, assim também como outros sinais vitais importantes para a base da consulta subsequente, né, e assim ele pode atribuir aqui, por exemplo, o resultado da pressão arterial, ele pode atribuir aqui o resultado de temperatura, frequência respiratória, perímetro cefálico, panturrilha, frequência cardíaca, né, peso, altura, glicemia capilar e outros procedimentos, né, que ele realizou nessa escuta. Pode ser atribuídos aqui também. Por exemplo, daqui a gente pode colocar um curativo, uma administração de medicamentos oral, intramuscular. Então, outros procedimentos são possíveis através da tabela SIGTAP, que continua da mesma forma, né, seguindo o mesmo desenho da versão anterior. Aqui na classificação de risco, ele pode classificar como não aguda, né, caso o paciente não tenha uma necessidade maior de uma condição aguda e ser classificado como baixa, intermediária ou alta, né? E aqui essa classificação de risco também vai fazer a diferença no tempo de atendimento da lista de atendimento, né? O paciente ele pode ser hipertenso e ele veio com essa pressão alta, e se o técnico ou outro profissional classificar como alta, o nome desse paciente, né, ele vai aparecer na lista de atendimento para ser chamado de imediato, né, pelo profissional para quem ele veio, o médico, ou o enfermeiro, ou o dentista. Aqui o desfecho continua, né, o campo para gerar uma declaração de comparecimento, e caso o problema do paciente tenha sido resolvido pelo técnico de enfermagem ou outro profissional, ele pode liberar, ou ele pode retornar o paciente à lista de atendimento, né, buscando aqui o nome do profissional para quem ele veio, né, e finaliza essa escuta inicial. Ao finalizar a escuta inicial, então, vai aparecer na lista do médico ou do enfermeiro, né, o paciente, então, já com a escuta, com a sinalização aqui nesse bonequinho, que houve uma escuta inicial. Então, o médico ou o enfermeiro, ele irá para o botão atender, e a partir daqui, ó, novas telas a gente começa a observar, e a importância dessas telas, né, o agrupamento dessas telas para a consulta do dia. Por exemplo, antes a gente tinha todos agrupados aqui do lado, né, em uma coluna. Hoje nós temos todos aqui de fácil acesso e visualização. Por exemplo, a folha de rosto, automaticamente ela já aparece aqui. Nessa escuta inicial, traz então os dados do dia referente à aferição de sinais vitais, né, tudo que foi feito naquela tela anterior, né, serão agrupados aqui os resultados, já facilitando para o médico, ou o enfermeiro, ou o dentista, né, o atendimento do dia, o problema que trouxe esse paciente. Aqui abaixo aparecem os últimos contatos, por exemplo, atendimento odontológico, com a data desse atendimento, escuta inicial, outra escuta inicial, procedimentos, né? E outros campos, ó, como antecedentes, como medições, né? Vão aparecer aqui. E quando clica, por exemplo, em medições, aparece um campo de antropometria, por exemplo, aqui é possível agora visualizar uma série de aferição de peso, de altura, de IMC, né? E esse resultado já por linha de gráficos, né? Importante para o desenvolvimento da consulta do dia. Aparece também aqui o perímetro cefálico, ou seja, trazendo lá da puericultura os resultados do acompanhamento dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, né? Histórico, continua aqui também com as consultas, e agora esse histórico você pode visualizar por tipo de atendimento, você pode buscar aqui o que você quer relacionado a esse atendimento.
Por exemplo, eu quero visualizar nessa lista somente os atendimentos médicos, para eu poder ter uma base do meu atendimento, né, dos atendimentos anteriores. Então, eu posso buscar aqui somente atendimento individual, né, consultas, e aqui ele vai buscar somente as consultas que esse paciente teve na equipe, né, de saúde da família. Também é possível visualizar as cores, né? Agora muda odontológico, atendimento odontológico, escuta, né? Registros também de visitas do agente comunitário de saúde é possível também visualizar aqui. É possível você selecionar cada atendimento e ter um detalhamento, por exemplo, aqui na consulta de atendimento odontológico, é possível visualizar os campos, como foram preenchidos, de subjetiva, objetiva, avaliação e plano, e qual foi o problema resolvido, a queixa e o problema resolvido do paciente nessa consulta de odontologia. Aqui em procedimento eu posso clicar e visualizar que procedimento esse paciente fez nessa determinada data, né? E quem fez, né? Agora aparece o nome do profissional abaixo, como mensagem aqui administrativa de todos os atendimentos, então a gente sabe o último atendimento, quem fez os últimos atendimentos, qual é o profissional da equipe e que tipo de atendimento foi esse realizado ao paciente. Também é possível selecionar o atendimento que você queira e imprimir, né, com esse resultado. Ou seja, agora o campo ele se tornou mais fácil de acompanhamento, esse histórico, e que vai ajudar bastante, né, para os atendimentos atuais. Também é possível visualizar o campo de vacina com as doses aplicadas, né, e as doses atrasadas desse paciente. O cadastro do cidadão aparece aqui e é possível fazer uma atualização, trazendo lá do módulo cidadão alguns os dados de atualização desse paciente, os agendamentos nessa equipe, né? Quando teve atendimento, as datas e para quem foi o atendimento desse usuário de saúde. Agora tem uma lista somente de agendamentos e o campo do SOAP, que já é conhecido por todos nós, né? Então, agora o módulo de acompanhamento ele vai aparecer de acordo com o ciclo de vida do paciente. Por exemplo, Maria Flor tem 10 anos, então aparece um módulo de acompanhamento da criança. Se aqui fosse uma paciente gestante, iria aparecer aqui o acompanhamento da gestante, com resultados dos últimos pré-natais, com resultado de DUM, com data provável do parto, resultado da DUM, da última ultrassonografia, né? De resultados de aferição de pressão, de glicemia dessa gestante. Então, em campo de acompanhamento, ele vem sempre de acordo com o ciclo de quem você está atendendo. Como aqui é uma criança, veja que ele traz o acompanhamento da criança, dados do pré-natal, do parto e do nascimento. Que nessa simulação não existem esses dados. Por que não existem? Porque não houve atendimento específico. Mas na medida que os profissionais, né, for realizando o atendimento, desde o nascimento, o acompanhamento, né, desde o pré-natal, a captação dessa mulher, então esse banco de dados, né, ele vai agrupando informações importantes para o fechamento de cada diagnóstico. Observe também que ele mostra aqui o desenvolvimento da criança, né, e diz se tem alterações fenotípicas, se tem fatores de risco, e o marcos de desenvolvimento, por exemplo, nos 15 primeiros dias. Quais os resultados referente àquele acompanhamento da puericultura? Referente ao apoio plantar, a sucção, a pressão palmar, a pressão dos artérios, né, reflexos específicos, referente aos 15 primeiros dias. No segundo mês de vida, né, sorri quando estimula, abre as mãos, emite sons, e assim cada ciclo de vida do acompanhamento da puericultura vai estar aqui relacionado. Também agora possível de imprimir esse resultado, né, desse histórico da puericultura. Alergias, reações adversas, agora o campo aparece aqui com as alergias já existentes e você, nesse botão alergia, você pode aqui registrar outros tipos de alergias que são
relatadas, né, no momento de cada consulta, por exemplo. Pode ser atribuído um resultado alergia alimentar, medicamentosa, né? Pode, o grau de certeza, ele pergunta, se é confirmado, mais ou menos a data de início desses sintomas, a idade desse usuário de saúde, né? Qual é o agente específico de referente à alergia que o paciente teve, né? Então, agora é possível também colocar essas manifestações, o tipo dessas manifestações, com observações e registrar, né? E assim, quando você faz o registro, todas essas informações de alergias, elas vão sendo agrupadas nessa coluna, facilitando para o atendimento do dia, né? E, de repente, quando o paciente, por exemplo, retornar e não tiver mais relato de uma alergia que, de fato, não foi comprovada, teve um teste que não comprovou essa alergia, né? E assim é possível você clicar de volta nessa condição e colocar resolvido, ou até mesmo excluir da lista de atendimento. Ou seja, esses históricos todos, eles vão facilitando bastante da consulta do dia e assim as subsequentes para o andamento de cada probleminha que está sendo relatado no prontuário do paciente. Lista problemas e condições, né? Aqui vão aparecer as listas, os problemas do paciente ativos, né? E os problemas também resolvidos. Então, aquele diabético, aquele hipertenso, né? Vai estar mostrando nessa lista aqui do lado sempre o problema dele. E quando você vai atribuindo os resultados de subjetivo, objetivo, avaliação e plano, quando você tiver em avaliação, você vai observar que o problema-condição, esse campo, vai estar do lado da avaliação, ou seja, facilitando para o diagnóstico do dia, trazendo os últimos diagnósticos e assim um complemento para o diagnóstico do dia, né? Medições específicas também vão estar aqui, né? Entre outros campos. Então vamos lá. Aqui do campo do subjetivo, do SOAP, né? Há uma nova ferramenta que aparece são os antecedentes. Então, aqui você vai atribuir resultados de antecedente do cidadão e resultados de antecedente familiar. Por exemplo, em familiar, eu posso aqui, né, informar que nessa família, né, por exemplo, tem antecedentes com hipertensão com complicações, por exemplo. E quem é? A mãe, a mãe da criança, né, que eu estou atendendo agora, ela tem hipertensão com complicações. Então, um antecedente importante que eu devo atribuir no prontuário eletrônico, vou confirmar e o resultado desse problema vai estar aqui inserido. E assim como outros problemas, por exemplo, estou abrindo um pré-natal, início de um novo pré-natal, e vou colocar aqui os antecedentes familiares, vou trazer se tem antecedentes com pré-eclâmpsia, de diabetes, de hipertensão, e quem é esse familiar dessa usuária de saúde, né, que inicia o pré-natal, né, quem é essa pessoa com essa observação, e vou adicionando todos. E o antecedente do próprio cidadão, por exemplo, qual o problema que ele tem atual, né, e assim eu posso salvar aqui essas informações. Quando é gestante, veja que ele abre aqui agora as informações obstétricas, que antes era em uma aba separada, né, em outra tela. Agora ele traz, agrupando para a mesma tela, as informações obstétricas, né, que é tão importante para a gente iniciar o pré-natal, com gestas prévias, abortos, partos, né, tipos de partos, entre outras informações. Então você pode atribuir o resultado do seu antecedente aqui e também os antecedentes resolvidos. Você pode trazer aqui, por exemplo, uma situação de uma gestante que já teve o bebê e essa gestante continua ativa nas listas de atendimento, mas houve a consulta dela de puerpério realizado por outro profissional, né, que não está mais na equipe. Então, eu posso, antes a gente ia em condição de saúde e colocava como resolvido em uma aba separada. Agora, aqui nessa aba, você vai observar que a condição de gestante vai estar aqui embaixo. Você pode clicar e colocar como resolvido, atribuindo ali a data. Então, os outros campos, né, continuam abaixo, né, exceto esse novo de antecedente, que agora ele antecede o subjetivo, né?
E aí o subjetivo continuam as mesmas regras de preenchimento. A queixa no momento desta consulta. Aqui eu vou descrever essa queixa. Aqui eu posso atribuir um SIAP relacionado a essa queixa. No final, o paciente vai ter o seu diagnóstico, que pode ser diferente da queixa original, né? Ou mais de um diagnóstico. Então, aqui é possível você já começar atribuindo um SIAP referente a essa queixa. O campo de objetivo, né? Continua a mesma regra. Aqui é uma avaliação de exame físico, né? Uma anamnese do paciente, mais exames de imagem e mais a bioquímica, exames laboratoriais. E o paciente trouxe pronto, né? Então, aqui é um apanhado desses resultados. O campo continua para habilitar campos específicos, aqui como é uma criança, né, de 10 anos, continua o campo aqui de abertura, por exemplo, da puericultura, e aqui para registro do tipo de parto, do parto, né, informações do nascimento dessa criança. Então, esse campo aqui, que é preenchido especialmente quando a criança nasce, né? Assim, quando a gente faz a consulta do puerpério, que abre a puericultura, né, para o acompanhamento dessa criança, então você vem nesse campo e preenche essas informações, e ali dá seguimento, né? Quando é um adulto, né? Quando é uma mulher, então é possível, continua também o campo da DUM, atribuir a data da última menstruação, e essa data pode ser atribuída não somente na abertura do pré-natal, né? Ela pode ser atribuída sempre no acompanhamento da consulta com essa mulher. É sempre importante essa data porque ela vai também facilitar ali para uma possível gravidez, ali ela vai facilitar, né, o acompanhamento dessa mulher. Caso os dados de antropometria e sinais vitais tenham sido também checados no momento dessa consulta, então ele abre e continua abrindo o campo aqui, né, aqui no módulo do objetivo para inserção dos dados. Por exemplo, o técnico de enfermagem pode já ter realizado essa escuta inicial com resultados, mas foi possível também, foi necessário uma nova aferição, então esse resultado pode ser atribuído, especialmente quando estamos fazendo o acompanhamento do hipertenso, né, que precisa ter o acompanhamento de 6 em 6 meses, com aferição da pressão no ato da consulta, na consulta da escuta, ou no campo do objetivo, na avaliação do profissional com esse resultado. Se tem vacinação, sim, sim ou não, continua perguntando, né? Aqui, atribuir os resultados dos exames, então a gente sempre atribui no campo do objetivo, e veja que ele não mostrou nenhum resultado nessa lista, porque não teve simulação de consultas com solicitação de exames. Então, o que eu solicito hoje, na consulta de amanhã, vai aparecer nessa lista. Por exemplo, eu tivesse solicitado semana anterior, um mês anterior, hemograma, ureia, creatinina, esses exames estariam aqui nessa lista esperando o resultado. Então é importante, né, para esse fechamento, que o profissional sempre atribua o resultado dos exames, que faça um apanhado desses exames, que atribua os resultados alterados, os resultados positivos, né, sabendo que essa informação será importante demais para a conduta do paciente, a conduta atual, o diagnóstico atual, como os próximos. A avaliação, né? Continua aqui, então, o campo do diagnóstico desse paciente, diagnóstico do dia, né? Problemas, condições avaliadas nesse atendimento. Aí agora ele traz um campo para pesquisa de condição de saúde anterior. Por exemplo, um paciente que tem um histórico de várias consultas. Então, ele hoje tem um problema que eu quero checar se esse problema já foi diagnosticado aí no último ano, nos últimos meses. Eu faço uma busca aqui de qual o problema e o sistema vai trazer, né, quem diagnosticou e a data que o médico, o enfermeiro ou o dentista fez esse diagnóstico desse paciente, em alguma situação ali, em todo o ciclo de atendimento. Aqui, portanto, abre o campo do CIAP, né? Eu estou numa tela de enfermeiro, continua a tela também do CID para o médico, no acesso do médico,
E aqui eu vou atribuir o resultado, né, do problema que trouxe esse paciente para essa consulta. Continua o campo de checagem, né, de condição ativa ou não, e esse campo aqui a gente vai atribuir sempre no acompanhamento dos crônicos. Então, quando é um paciente crônico e eu preciso ter na lista de atendimento, especialmente o diabético, o hipertenso, então eu tenho que sinalizar aqui, né? E aqui eu vou colocar, né, que é uma situação ativa, por exemplo, se aqui fosse um diabético, iria colocar ativo, um hipertenso ativo, uma gestante também ativo. E assim eu vou poder acompanhar, né, o sistema vai abrindo os campos de acompanhamento para as próximas consultas. E veja que, por exemplo, o acompanhamento da criança, ele está mostrando aqui do lado, ó, facilitando esse diagnóstico. Então, dessa tela de acompanhamento, você pode visualizar os últimos atendimentos e o diagnóstico. Então, aqui eu vou atribuir o mesmo diagnóstico, um diagnóstico mudou, né, outros diagnósticos. Então, desse campo, eu tenho uma base para a consulta do dia. Alergias, reações adversas, né? Então, mais uma vez, o que eu coloco aqui, ele vai atribuindo nesse campo, né? Então, a gente atribui aqui, ou clicando no próprio campo, a gente pode visualizar essas informações de alergias e reações adversas. Plano, né? A finalização né? Qual foi a minha conduta referente a esse atendimento, né? Fiz encaminhamentos, prescrições medicamentosas, né? O que eu fiz? Eu posso descrever aí de uma forma resumida qual foi o meu plano para o tratamento do problema do paciente do dia. Intervenções, procedimentos, né? Ele abre aqui para outros problemas, né? Outros procedimentos, caso você tenha atribuído, né? E é importante também a gente lembrar que aqui, ó, sempre quando coloca um CIAP ou o CID, você tem que adicionar o problema, né? Senão ele não vai deixar você salvar, né? Se você colocou uma informação errada, um diagnóstico errado, você pode vir no lápis e editar esse problema, né? Agora é possível fazer isso, né? A gente tinha um problema aí de diagnósticos errados de hipertensão e do diabetes. Agora, é possível a gente fazer uma edição desses diagnósticos, né? Importantes também. Além disso, visualizar quem diagnosticou, o nome do profissional, tá? E aí chega, por fim, os outros campos que a gente também, né, informa para prescrição de medicamentos, adiciona aqui a receita, né, solicitação de exames, vai abrir o receituário comum ou um receituário de alto custo, atestados, orientações e encaminhamentos, continua também aqui, né, nessa versão. E outro dado importante, gente, é que essas prescrições, ó, aqui do lado, você vai vendo outras informações, por exemplo, medicações. O paciente tem medicação ativa, né? O paciente tem mais de 5 medicações em uso, então ele vai aparecer aqui, ó, essa informação para você, dos últimos medicamentos. Né? Aqui também tem lembretes, aqueles lembretes que a gente sempre passa, a gente pode colocar um lembrete para cada paciente. Aqui a gente pode puxar um histórico de resultado de exames e ver esses exames, né? E assim fazer um seriado, ter uma informação para checar um diagnóstico, né? E medições também, entre outros campos, né, que são importantes para esse fechamento. A conduta continua os campos, retorno, né, ou alta do episódio, e aí liberar o cidadão, ou retornar ele para a lista, né, e agendar minhas voltas, os retornos das consultas, também faço o agendamento por aqui, e por fim, eu finalizo o atendimento, né, desse paciente do dia. Então, outros vídeos, né, serão postados, né, além dos já existentes no canal, que complementam, mas hoje eu quis mostrar de uma forma mais resumida, né, as atualizações da versão 5.0 do ESUS. Obrigado.